Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Dona Verônica. Bom dia. Nessa sexta-feira com um assunto assim, eu estou querendo já descobrir tudo, né? Você tava achando que sabia. Não, eu tava pensando que eu sabia, mas o meu amigo Google errou. Verônica, foi assim, a primeira vez desta pessoa aqui, não é verdade? Vou te falar, foi assim, eu pensei que ela nem ia me responder, né? Porque demorou, mas como eu sei que ela tá ocupada, tá com um monte de pacientes, então eu tive paciência também. Bom, gente, eu tenho um orgulho de apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa que eu conheci na atividade física. Depois nós sumimos uma da outra. Eu falei, será que foi eu que sumi ou será que foi ela? E nós duas combinamos de abandonar a academia juntos. E depois retornar juntos. Porque a amiga é assim, é fiel a outra, viu? Ela ligou, ela fingiu que ligou e falou assim, vamos parar? Eu falei, vamos parar uns dias, né? E aí ela simulou uma doença, eu simulei, saímos e voltamos. E agora estamos aqui firmes. Doutora Carla Fonseca, bom dia! Bom dia, Bia. Bom dia, Verônica. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Eu tô mentindo, né? Da academia. Eu tô aumentando, doutora Carla. Só um pouquinho, que a Luana não nos ouça, né? É verdade. Mas realmente nos conhecemos malhando, né? E, gente… E eu não sabia que você era você. Gente, ela assim… A mais desavisada. Ela chegou, Verônica, e a gente papapá, conversa, né? Depois ela mandou mensagem, depois de muito tempo, não foi, cara? Muito tempo, foi quando as meninas da Manto vieram aqui e eu fui assistir, porque eu sempre ouvia, mas ouvia. Sim, não eu não via, costumava né? ver os vídeos. Aí a Lohane da Manto me mandou, eu falei, Uai! a Bia? Gente, ela foi tão engraçada, mandou mensagem pra mim, falou, gente, eu tenho uma amiga famosa e eu não sabia. Não, eu morri de rir. Ontem eu tava no posto de saúde que eu atendo, né? Aí eu atendi o filho. Aí na hora de ir embora, ela falou assim, eu posso te perguntar uma coisa, doutora? Eu falei, posso. Você é a doutora Verônica da rádio? Aí eu falei, sou. Ela, eu te escuto. Me senti, a hora que a doutora Carla mandou pra mim, falei, gente, ela que é a famosa médica, eu que tô famosa? Gente, mas eu falei, gente, eu sou amiga de uma famosa e não tô sabendo. A gente treina, a gente conversa, Aí fala, você pensou assim, tô perdendo a oportunidade, ela nem me convidou pra ir lá, aquela bandida. Não, aqui, a minha filha. Quanto tempo? 1 mês pelejando, não foi? Foi verdade. Mas hoje nós vamos falar muito sobre dermatologia, não é verdade, doutora Carla? Vamos sim. Hoje o assunto será o quê? Mapeamento corporal total e dermatoscopia digital. O que é isso? Então, eu já tô curiosa. Gente! E sem falar que é a dermatologia raiz. Isso aí. É verdade. Até comentávamos aqui no intervalo que, assim, hoje muitos dermatos optaram pela área estética, né? A Verônica falou dermatologia raiz, mas não é. A dermatologia que trata da patologia, da doença em si. Essa a sua função dentro do consultório. Exatamente essa. Nós temos colegas aqui em Rio Verde que fazem a parte estética de forma brilhante. Então, eu deixo com eles. Sim. Quem não gosta, quem quer procurar tratamento de doenças, o colega que não gosta, manda para mim, que eu trato somente casos de patologia, especialmente o rastreamento de câncer de pele e melanoma. Engraçado, né? E eu não pensava isso, que o dermato podia fazer isso, que ele tinha, né? Esse alcance. Essa é a função do dermato? Essa é a função. Nos casos de câncer de pele não melanoma, a excisão cirúrgica eu faço, na grande maioria dos casos, né? Agora, o câncer de pele e melanoma, eu tô lá para diagnosticar e aí eu vou mandar para a equipe de cirurgia oncológica, que aí já não é mais do dermatologista. Mas o diagnóstico vem de você. O diagnóstico é meu. O diagnóstico é meu. Então, esse assunto que nós vamos falar hoje tem relação a isso. Totalmente. É o rastreio disso aí. Olha, então, a oncologia, antes de passar pro oncologista, ele vai passar por você para fazer esse rastreamento. Porque alguém precisa dizer que aquela pinta dele não é simplesmente uma pinta, que ela precisa ser investigada. A gente vai investigar. E qual que é o objetivo do monitoramento, do mapeamento corporal total e da dermatoscopia digital? É a gente diagnosticar o melanoma de forma precoce. Por que acontece? Por que o melanoma mata tanto? Porque geralmente ele é subdiagnosticado. Muitas vezes aquela pintinha tem alguma alteração que a olho nu a gente não vê. A gente tem o esqueminha do ABCDE que cabe na grande maioria das lesões melanocíticas, mas nem em todas.
Então, a gente precisa avaliar cada paciente de forma individual. Conhecer os fatores de risco. Melanoma está intimamente relacionado ao sol. Entendeu? O paciente tem importante exposição solar, aquele paciente que gosta de ir para a câmara de bronzeamento, aquele paciente que gosta de colocar a fita e ir lá para o bronzeamento natural, que vai para a piscina de casa, aquele paciente que tem histórico de melanoma na família ou já teve melanoma, paciente com múltiplos nevos, que são as pintas, principalmente se ele tiver mais de 50, tem a questão da síndrome do nevo displásico. Então, assim, a gente tem que avaliar. São pacientes que têm maior risco de desenvolver melanoma. Eu já tô assustada. E eu, porque olha aqui, 50, é muito eu sério. tenho muito mais, eu também, não é? ó, eu já dei uma analisada aqui também. E eu noto que Então, isso é vocês têm genético. indicação de fazer. É, por quê? Porque meu pai tem muitas. E aí... E aumenta ao E longo da aumenta, vida. não é verdade? E Alguns as você minhas nasce também. e outros vocês desenvolvem. Parece que quando eu tomo sol, aí que aumenta mesmo. É, esse fator que você falou, essa exposição ao sol, principalmente máquinas de bronzeamento, hoje está muito em alta, né? Esse bronzeamento natural. A gente acaba expondo um pouco demais. Já vivemos numa região muito quente, né? Isso tudo é fator que influencia? Tudo é fator de risco. Mesmo que você não tenha histórico familiar de melanoma, mesmo que você nunca tenha tido nenhum tipo de câncer de pele, mas gosta de se expor ao sol. A exposição solar é um fator de risco muito importante para você desenvolver um câncer de pele, não melanoma ou o melanoma. No Brasil, 30% dos cânceres de pele, dos tumores malignos, são câncer de pele. 30%. Desses 30%, só 4% são melanoma. Só que a mortalidade é alta. Mortalidade é alta porque diagnostica tarde. Se diagnosticar cedo, o prognóstico, a chance de cura é maior. Se a gente deixar passar, você tira a chance de sobrevida do paciente. Então, doutora Carla, eu posso fazer esse tratamento como prevenção. Eu devo fazer como prevenção? Deve fazer. São esses pacientes que eu tô falando. Histórico de câncer na família, câncer de pele, já teve câncer de pele, tem muitas pintas no corpo. Gosta de se expor ao sol. Ah, não me exponho mais, mas minha infância inteira e minha adolescência inteira, eu gostei de me expor muito ao sol. Então, você tem fator de risco. Então, você é um paciente que tem indicação formal de fazer o mapeamento corporal. Gente, eu já sou indicação. Que assunto interessante. Sabe por quê, Verônica? Porque, assim, às vezes a gente fica no corre-corre do dia a dia e acha que nunca vai acontecer com a gente. Não é verdade? E E acha acontece. e outra acha que é uma característica, né? Porque isso. por exemplo, nossa família... É Tem toda. essa característica. É verdade. Gente, olha, o papo hoje está super interessante nessa sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Carla Fonseca, dermatologista na cidade de Rio Verde. E ela está falando pra gente um pouco aqui sobre mapeamento corporal total e dermatoscopia. Se você não sabe o que é, gente, fica ligadinho aí, porque o assunto é muito interessante. Ela está falando aqui desses casos como prevenção aqui, mas olha... Eu já tô aqui com a orelhinha em pé, gente. Ela veio para tirar meu sossego nessa sexta-feira. Ainda bem que nós já somos melhores amigas. Vou marcar uma consulta com ela. Eu não vou de graça, de jeito nenhum. Eu não vou levar a Verônica a tiracolo para ser duas em uma. Mas nós pode fazer uma promoção, Viu, né, pacientes, tá bom? Faz um combo, Vamos fazer um combo aqui, ó. Então fiquem ligadinhos que a gente já vai voltar com muitas informações para vocês. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês da Dom Gabriel. Você que tá construindo ou reformando aí, gente, que tá com a sua casa, com o seu consultório, com a sua clínica aí, precisa de material de acabamento, tem que ir na Dom Gabriel. Por quê? Porque lá tem os melhores acabamentos aqui da cidade de Rio Verde. É uma loja ampla, uma loja moderna, com atendimento exclusivo para vocês. Se você gosta de exclusividade, preço bom e material de qualidade, é na Dom Gabriel. Não se esqueça, fica ali ó, na Avenida Paulo Roberto Cunha, no setor Morada do Sol. Vá conferir, vocês vão adorar. A gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Carla Fonseca, dermatologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco pra gente sobre mapeamento corporal total e dermatoscopia. Se você, como eu e a Verônica, não sabe o que é isso, fiquem ligadinhos aí pra vocês saberem, gente, porque ó, o assunto é quente, o assunto é muito interessante e pertinente a todos aí. Antes da gente continuar, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, que é da Via Petra. Eu acabei de falar pra vocês da Dom Gabriel.
você estiver construindo ou reformando, precisar de material de acabamento, é na Dom Gabriel. Aí você vai compor a sua obra com aquelas pedras maravilhosas, com aqueles mármores, aqueles quartzitos diferentes aí, com cores e tonalidades super exclusivas na sua casa. Aquele balcão da área gourmet, aquela pia esculpida de causar inveja nas amigas. Onde você vai? Na Via Petra. Por quê? Porque a Via Petra, gente, é referência no mercado aí, ó, de pedras, granitos, quartzitos aí, ó, de Rio Verde inteiro. Por quê? Porque ela trabalha com os melhores arquitetos, está presente nas melhores obras e maiores obras de Rio Verde aí. É só você conhecer. Gente, revendedora exclusiva de várias marcas. Ligue 3018-3080 e agende o seu atendimento exclusivo. Via Petra, Rio Verde. Doutora Carla, então já fizemos uma breve introdução aqui sobre o nosso tema. Então conta pra mim, pra Bia e pros nossos ouvintes o que é esse mapeamento corporal total. Antes eu vou dizer quem são os pacientes que têm indicação de fazer. Porque senão todo mundo sai desesperado querendo fazer. E não é bem assim. Os pacientes que têm maior fator de risco são os pacientes que têm intensa exposição solar. São os pacientes que têm histórico familiar de melanoma, de câncer de pele, ou aqueles que já tiveram. E os pacientes que têm mais de 50 pintinhas no corpo. Esses pacientes, então assim, tá aumentando o número de pintas, porque as pintas, os nevos, né, o nome científico, a gente nasce com alguns são congênitos, mas muitos se desenvolvem ao longo da vida. Começou a aumentar, vai lá, vamos avaliar isso mais de perto para não deixar passar. Então, como é que funciona o monitoramento corporal total, o mapeamento corporal total? Você chega no consultório, você vai assinar um termo de consentimento esclarecido e você vai ficar em posições específicas e eu vou literalmente mapear seu corpo através de fotografias digitais. Então, às vezes eu vou te apresentar sinais, pintas que você não sabia que tinha. É importante lembrar que melanoma acral está em palmas e plantas. Entendeu? E os pacientes não avaliam, os pacientes não olham o couro cabeludo, não olham atrás da orelha. A gente nem enxerga. Nem enxerga, não você não é? chama, fala assim, ó, marido, vem aqui, dá uma olhada se aparecer uma pinta no meu corpo. Não, deixa eu olhar minha... Gente, Ninguém olha. Não, e por mais que a gente, por exemplo, a mão, a gente tá em contato toda hora, a gente não vai ficar observando. Não né? observa. Então, assim, o mapeamento vai ser isso. Eu vou literalmente mapear através de fotografias todas as pintas, todos os nevos que você tem no seu corpo, desde o couro cabeludo até a região plantar. E aí, eu vou analisar todas essas pintas e eu vou ver aquelas que precisam de mais atenção. Então, eu vou guardar isso aí no arquivo e vou começar a fazer, nessa mesma consulta, a dermatoscopia digital. Por que é a dermatoscopia digital? É um aparelho, dependendo do aparelho, da tecnologia que você usa, ele tem a capacidade de aumentar entre 20 e 70 vezes o tamanho. Então, você consegue ver estruturas que não são possíveis de ver a olho nu. Entendeu? Então, eu vou analisar aquelas estruturas. A gente tem um atlas de todo tipo de lesão. Lesões benignas, lesões malignas, lesões pré-malignas. Entendeu? Então, ali na dermatoscopia, que eu vou estar analisando a fundo as estruturas da sua derme, da sua pele, eu vou dizer para você, eu não vou te dar um diagnóstico de câncer de pele com a dermatoscopia digital, mas eu vou dizer para você precisa tirar. Você precisa tomar uma tirar. providência. Ou eu vou te dizer, não, isso aqui tá tudo bem, você não vai trocar um nevo por uma cicatriz. Então, esses dois exames, eles devem ser feitos juntos. São feitos juntos, eles se complementam. É um conjunto, né? Não tem sentido eu te mapear e não avaliar as lesões que eu considero potencialmente de risco. E se você fizer só o mapeamento e ver que não tem necessidade de fazer o outro, não faz? Ou sempre faz os dois? Não tem como. Se o paciente tem mais de 50 nevos, que ele está indicado de fazer o mapeamento, não tem como não ter nenhuma que mereça um pouco mais minha atenção. E isso é muito importante você falar, porque, como você disse aqui no bloco anterior, a prevenção é o melhor remédio de todos. É o melhor não remédio é? de todos. Então, considerei que eu fui exposta demais ao sol, ou considerei que eu tenho várias pintas, ou tô vendo meu filho ali que tá aumentando significativamente, já é hora de eu levar, já é hora de fazer um mapeamento.
escuta esse dado, que é assim, é preocupante. Tem uma ferramenta da Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que chama Cancer Tomorrow. O que faz esse Cancer Tomorrow? Eles pegam dados existentes desde 2020 e fazem um estudo para tentar ver a perspectiva do número de casos de câncer e do número de óbitos por câncer melanoma em todo o mundo. Sabe quais foram os resultados do Brasil? Em 2040, estima-se que vai ter um aumento de 72% de casos de melanoma. Que isso, mas é muito grande. Aumento de 80% de óbitos. Gente, Nossa, olha, é muito grande, sério, né? São dados da Organização Mundial de Saúde. E a gente não observa muito, né? Não, a gente não dá. Não o câncer observa. de pele é um câncer que a gente pensa, esse não, né? E dá não tem muito risco. Às vezes você vai no consultório, você, né, tenta diagnosticar outros tipos de doença, mas o câncer de pele não. Eu nunca tinha pensado nessa Sabia possibilidade. que tem melanoma que é confundido com micose de unha? Mesmo? Sério? E o que eu ia falar é isso. Melanoma acral, a gente- mortalidade é altíssima. A gente surge uma manchinha, vai lá na farmácia, passa o farmacêutico mesmo. Não, passa essa pomadinha Indica, aqui. Aí outra pessoa indica um outro produto, você usa. Vai numa estética, No último que tenta você... Gente, tirar, deixa eu só né? deixar uma coisa clara. Eu não tô aqui pra aterrorizar ninguém. Porque às vezes Aham. fala assim, mas vale a pena olhar. Você tá tratando uma micose, aquela micose não tá melhorando? Vai avaliar melhor. Você tá com uma pintinha, a pintinha tá crescendo. Vai no dermatologista, dá uma olhada legal. Tem que ver. Não entra nessa onda, eu vou tirar pra depois ver. Não, você vai tirar, vai trocar por uma cicatriz, às vezes uma coisa que não precisava. Então tem que avaliar. Deixa eu te perguntar, esse mapeamento ele é invasivo ou não? Nada invasivo, não Não tem é, contraindicação. então? Independe da idade, independe de gestação, independe de problema de saúde, de uso de dispositivos. É um exame totalmente não invasivo, então não está contraindicado para ninguém. E pode ser para qualquer idade, para qualquer pessoa ou não? Por exemplo, eu tenho um idoso em casa. Desde que ela se encaixe nessas Nesse características que eu te falei. Tem que ter esses requisitos tem para que você ter pedir. esses requisitos para pedir, que eu não vou sair indicando também mapeamento para todo mundo. Sim. Tem indicações, eu preciso ter uma indicação formal. Então, assim, histórico familiar de câncer, excesso de exposição solar, muitas pintas, vai olhar. Entendi. Não é comum em crianças, mas pode acontecer. Doutora, então geralmente o paciente vai até você por indicação ou ele chega para uma primeira consulta e você faz essa indicação de tratamento? A grande maioria vem indicado. Mas tem alguns casos que o paciente marca, eu tô preocupado com a pintinha, aí eu vou examinar o paciente, eu vejo que ele tem indicação de fazer um mapeamento. Não é uma pintinha isolada. E às vezes uma pintinha isolada ali, às vezes tem um risco também ou não? Tem. Pode acontecer Pode também. acontecer. Então, assim, múltiplos nevos é um dos fatores. Sim. Mas às vezes o paciente não tem nevo nenhum e tomou sol e apareceu uma pinta. E Aí essa aquela pinta pinta suspeita. tá ficando diferente, aquela pinta tá crescendo, aquela pinta tá mudando de cor. Ficando dolorida. Ficando dolorida, algumas sangram. Então a gente tem que ver. Graças a Deus, a grande maioria dos tumores de pele são não melanoma. Mas a gente não pode subdiagnosticar melanoma. E nem porque o descartar, tratamento precoce faz toda a diferença para a cura. Porque se você... porque o melanoma, ele metastatiza. Diferente dos outros. Então, qual que é a principal preocupação? Ele é um câncer invasivo, diferente dos câncer não melanoma, que é o basocelular e o espinocelular. Então, ele invade tecidos e órgãos vizinhos. Por isso que a mortalidade é tão alta. A gente precisa diagnosticar antes que essa invasão aconteça. Gente, é muito sério. Você tá falando aí, ó. Eu não quero assustar ninguém. Falei, gata. Doutora, né? Não posso falar gata aqui, gente, mas a doutora gata, Nossa Senhora! Então, mas é preocupante. Nós temos que nos atentar a isso também, né? E hoje em dia, assim, é preocupante porque as pessoas estão muito voltadas para estética. O paciente em si, ele se preocupa. Ai, mas eu não vou deixar meu bronze precisa estar em dia. E aí? E o risco? Vale a pena?
Se você não tiver visto, não tem como fazer bronzeamento. Eu sempre falo isso. Tem paciente do consultório. Gente, ela Tá cara, né? Mas é verdade, que às vezes assim, eu vejo paciente relutando. Me tira tudo, menos meu bronzeamento. Como que não tira, né? Às vezes é o fator principal ali, né? Ué. É verdade. Doutora, e assim, na Pera aí. Radiação ultravioleta. Eu vou voltar com a pergunta. Gente, a Verônica tá com o gogó mexendo aqui. Ela fica olhando pra nós, falando, e ali fica assim, tá mexendo sem parar. Olha, nós vamos pro intervalo bem rapidinho. Nós estamos aqui hoje com a doutora Carla Fonseca, dermatologista na cidade de Rio Verde. Ela tá falando um pouco pra gente aqui, ó, sobre mapeamento corporal. Um assunto super interessante. Você deve ouvir em casa para você prevenir. Então fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Carla Fonseca, dermatologista na cidade de Rio Verde. Gente, falando de um assunto muito interessante. Engraçado que ela chegou aqui de mansinho e falou, não tô aqui para assustar ninguém. Tô aqui só para conversar com vocês. Mas a Verônica já estamos com o olho aqui desse tamanho para ela, tipo assim, gente... Eu já, assim, só no braço aqui, eu acho que eu já lá. tenho mais 50. Não, que é isso, né? Verônica, você quer fazer a pergunta? Sim. Começar, por favor. Primeiro eu quero falar que estamos ao vivo no canal do YouTube, então tem a matéria nossa completa. Você que escutou só um pouquinho no carro aí, gente, acesse o nosso canal no YouTube e veja tudinho a doutora Carla, essa lindeza branquinha aqui, ó. Ela não toma sol de jeito nenhum. Não mesmo. Então pode acessar o nosso canal do YouTube, que é o Papo Calcinha 96 FM. Doutora, no caso, assim, todas essas pintinhas que são removidas, elas são enviadas para biópsia ou não? Geralmente, só com esse mapeamento, você já sabe se não precisa ou precisa? É justamente esse o objetivo. Eu saber se aquela pinta precisa ser tirada ou não. Se eu disse para você, olha, essa aqui nós vamos ter que tirar, é porque eu já achei alguma estrutura que eu não gostei. Sim. Entendeu? Então, se eu disse, vamos tirar, automaticamente vai pro anátomo patológico, pro histopatológico, que é ele que dá o diagnóstico de câncer. Sim. O meu exame, ele dá a conduta. É uma lesão suspeita, precisa tirar. Mas ele não te dá o diagnóstico. Você nunca vai sair do meu consultório após uma dermatoscopia e eu vou falar assim, é câncer de pele. Isso nunca vai acontecer. Por mais que todas as estruturas que estejam ali me façam pensar nisso. Porque quem dá o diagnóstico não é a dermatoscopia, é o histopatológico. Aí eu vou fazer a retirada da lesão e vou mandar pro anátomo patológico, né? Ou o histopatológico. E lá ele vai avaliar os tecidos e vai sair o laudo. Então, eu acho que um outro problema que estamos tendo na área da estética é isso, porque temos os jatos de plasma e geralmente o paciente procura para fazer a remoção, né? E nem todas as vezes é liberado para biópsia. É um assunto polêmico. É, pode. Não é? Vamos pular? Vamos. Eu prefiro pular. Vamos pular. Doutora, me conta como é que é feito esse mapeamento. Eu chego no seu consultório, você falou pra mim que já dá uma analisada. Aí, você precisa, você não precisa. Bia, você precisa, Verônica não precisa. Quais que são os requisitos para mim fazer o mapeamento? Na hora ali você já pode fazer esse mapeamento ou não? Você vai indicar para mim e falar, ó, você tem que fazer isso e isso em casa, você vai voltar tal dia. Como é que funciona? O exame, ele tem um preparo. Você não pode ter se exposto ao sol entre 7 e 30 dias, assim... Alguns estudos falam 7, mas já tem um pouco de viés. Então, para garantir, porque o paciente vai gastar o dinheiro dele. Sim. Eu peço, venha 30 dias sem exposição solar. Não pode ter se exposto ao sol, porque vai alterar meu exame. E não pode chegar com nenhum tipo de creme no corpo, protetor solar, nada disso. Você tem que chegar com a pele lavada. E homens... fazer a epilação. Da mesma forma que ele vai no cardiologista e quando ele vai colocar as pazinhas adesivas para fazer algum exame, se ele tiver com um pelo ali, vai atrapalhar. Então, é feito, né, às vezes até só a parada dá certo. Tem homem que tem muito pelo. É verdade. Então, assim, se chegar com muito pelo em cima da minha lesão, na hora que eu colocar meu dermatoscópio, vai atrapalhar, vai falsear. Então, se você tem muito pelo, eu oriento antes. Olha, tem que tirar os pelos, tem que depilar.
Então, de qualquer jeito, ele não vai fazer isso na primeira consulta, na primeira avaliação. Você vai fazer uma anamnese, você vai avaliar o paciente e pedir para ele retornar. E pedir para ele retornar. Até porque demora, não dá para eu fazer rapidinho ali no meio de uma consulta. É um exame demorado. É um exame demorado. É um exame demorado, demora em torno de 1 hora. Alguns casos É até tipo mais. a emissão de um laser? Como é que é? Um Não, aparelho grande? é Não. fotografia Foto mesmo. É mesmo, Fotografia porque a gente fica digital. imaginando, Aí né? a gente tem um software, você tá lá. Aí tem umas posições que eu vou te fotografar e eu vou pegar todas essas fotos e vou jogar no meu sistema através de um software que é pra isso. Hoje, o mais famoso que tem é o PhotoFinder. Então, o que acontece? Aí eu jogo ali e vou avaliando suas lesões. Entendeu? Então, não é laser, não é nada. É fotografia mesmo. Entendeu? Foto digital, tá ali fazendo Fotografia uma sessão. digital, aí eu tenho uma torre com um aparelho, com um sistema para isso. Então, eu vou ali avaliar, eu vou marcar as lesões e vou avaliar cada uma. Para eu saber, essa que eu tô vendo aqui foi dessa região aqui. Então, eu marquei, eu assinalei aquelas que merecem mais atenção, eu vou fazer a dermatoscopia. E aí, a dermatoscopia vai me mostrar estruturas que eu não consigo ver a olho nu. Porque, assim, alguns casos mais avançados, que obedece lá a regrinha do A, B, C, D, faz o paciente ficar mais alerta. A é a simetria, B é as bordas da lesão, que está mais irregular. C é a cor, você tem uma pinta com mais de uma cor. Às vezes está um castanho mais claro, um amarronzado, um avermelhado. D é o diâmetro, lesões maiores de 6 milímetros, merecem atenção. Pinta não pode crescer. A pinta cresce quando você está crescendo junto com você. A partir do momento que eu não cresço… A pinta não pode crescer. Se ela Gente. cresce, eu tenho que avaliar a sua pinta. Então, todas essas letrinhas você tem que ficar atenta. Se o paciente tem alguma índice dessa… E isso, eu uso muito essas letrinhas para orientar o paciente a fazer o autoexame. Às vezes o paciente foi lá, para mim, ele não tem indicação nenhuma de fazer o mapeamento corporal. Mas ele tá com a lesão lá, que ele tá preocupado com ela. Eu avalio, eu faço a dermatoscopia daquela lesão só. Na consulta mesmo. Aí eu vou falar, olha, não, tá tudo bem, não tem nenhuma estrutura que me preocupe. Se não tem nenhuma estrutura que me preocupe, a gente vai avaliar entre 6 e 12 meses, dependendo do que eu vir nessa dermatoscopia. E aí eu vou te orientar para você ficar atento em casa. Porque se tiver algum tipo de alteração dentro desse ABCDE, você vai voltar antes. É igual eu falei. Então não tem uma regra não. Ó. Deu uma alteração e eu Deu uma posso alteração, correr vem. Olha, não tem nada. Mas nesse prazo pode acontecer. Às vezes você começou a se expor muito ao sol, às vezes você começou a traumatizar. Não pode traumatizar a lesão, gente. E aquela coceirinha, você tentando tirar ali com a unha mesmo. Futuca, quer tirar com a unha, faz transformação. Não é tanto no caso dos melanomas. Que melanoma, igual eu falei, a maioria deles está intimamente ligada ao sol, mas nunca traumatiza sua lesão. Então, você tem uma lesão que o médico olhou, o dermato olhou e falou, não, tá tudo bem, mas eu vou te orientar como você vai se atentar. A partir de hoje, você vai lembrar que você tem um névoa, que você tem uma pinta, e você vai dar a atenção especial que ele merece. Olhando A, B, C, D, E. A simetria começou a ficar assimétrico. As bordas começaram a ficar irregulares. Mudou de cor. Poxa, tinha uma cor só, agora parece que tá com 2 cores. Tá crescendo. Diâmetro maior que 6 milímetros. Tem que ficar atento. E o E, a evolução. Mudou. Não coçava, não doía, mudou a característica. E é comum ter dor nessas pintinhas? Muitos casos não. Não é, Muitos né? casos não. Muitos casos não. A grande maioria não dói. Olha aí, gente. Eu quero saber agora quanto tempo que dura o mapeamento e a dermatoscopia? Em média, 1 hora. Então, Tudo. não dá pra você chegar e eu falar, você tem indicação, vamos fazer. Primeiro que você tem que se preparar, como eu indiquei. E segundo que é demorado, não dá pra encaixar ali no meio. Então, assim, 1 hora, alguns casos vão mais de 1 hora. Se tiver paciente que tem muitos névoos com indicação de dermatoscopia. É um exame que ele é realizado só por um médico? Só por um médico. Então, só o dermatologista pode fazer isso?
É o dermatologista, porque é o dermatologista que faz a capacitação em câncer de pele. Aham. Muitos dermatologistas nem fazem porque não têm afinidade, se especializam em outra área. Entendeu? Então, é assim, uma subespecialização. tem que gostar, porque dá muito trabalho. Eu imagino. Doutora, você falou que ele é usado muito como forma de prevenção. Mas se o paciente está num estágio já avançado e, por exemplo, eu chego lá e eu tenho, né, as pintinhas, a olho nu você já observa que aquelas pintinhas ali, você já consegue ter esse feeling? Você já olha ali e você fala assim, tem alguma coisa errada. Você olhou ali, tem alguma coisa errada, você já fala, não, esse realmente é paciente mapeamento. E Acontece? quando a gente nota alguma coisa errada, quer dizer que essa lesão já está um pouco mais evoluída. Ela vai se desenvolvendo, então. Que o prognóstico já não tá tão bom quanto se fosse uma pinta que não tivesse nenhuma suspeita, e na dermatoscopia eu descobri estruturas que precisam de cuidado especial. Você entendeu a importância disso? Então, realmente, assim, independente, é importante eu fazer um exame desse tipo. E tem, mesmo que você falou, por exemplo, eu aqui, tô com a Verônica, ela mesma falou, nós somos primas. E assim, na família, a olho nu você já vê. Quantidade de pintinhas que nós temos no corpo, né? Tem que e como fazer. você falou, e muitas delas a gente nem vê. Né? Porque tá em regiões que a gente não se atenta, Eu acho né? normal. Eu, Ou por acha exemplo, que achei que era uma característica da nossa família. Porque todas isso. nós temos. E pode não ser nem Igual eu falei, característica, as né? pintas, elas podem ser congênitas, a gente nasce com elas, mas a grande maioria se desenvolve. E a gente precisa dar uma atenção. Um exemplo, eu não tenho muitos nevos, eu não me exponho ao sol de jeito nenhum. Inclusive, na minha adolescência, era um problema. Bullying com a brancura. É mesmo? Eu não me exponho ao sol, eu não tenho muitos nevos, mas eu tenho histórico familiar de câncer de pele. Eu sou uma paciente bem indicada para fazer mapeamento corporal. Então, aí você já pode fazer. E já fiz. É mesmo? Sim. É lógico, né? Sim. Que já fez, né? Para com isso, né? Tem que ter feito, gente. Passa. Deixa eu te perguntar. Assim, a cor do câncer de pele, assim, às vezes eu tenho manchinha, ela muda? Por exemplo, que nós temos aqui essas manchinhas marrons, né? Aí começa a ficar vermelho. Se enquadra não? lá no C. Aí eu vou... de cor. Mudou de cor. Então, mudou de cor também, eu posso Mudou observar. de cor, mudou de forma, mudou de tamanho, sinal de alerta. Dor, sinal de alerta. Tudo é sinal de mudou. alerta. Você tem uma pintinha. Você tem uma pintinha que tá ali, gente. Tá a vida inteira com você. Ela tá a vida inteira do mesmo tamanho. Tá a vida inteira da mesma cor. Você não vai se preocupar com ela de forma isolada. Como que você vai se preocupar se você tiver muitas? Porque você não consegue ver todas. Sim. Aí que entra o mapeamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Doutora, agora a gente está terminando o programa, faltam 2 minutos para terminar. Eu queria que você fizesse uma conclusão para a gente de tudo. Né? Você falou aqui, né, dos pacientes indicados, você falou para a gente aqui, né, o que eu devo observar antes de ir no seu consultório, que esse mapeamento é de forma preventiva. Então, faz uma conclusão para a gente aqui e da importância de fazer como prevenção por causa do câncer de pele. Pessoal, 30% dos tumores malignos no Brasil são câncer de pele. 4% deles são câncer melanoma. Por que morre-se tanto? Porque o diagnóstico é tardio e ele invade órgãos e tecidos vizinhos. A dermatoscopia digital, o mapeamento corporal total, vem para isso. Para a gente ter um plano de ação antes que ele se torne invasivo. Entendeu? Como eu falei antes, tem uma pesquisa do Cancer Tomorrow, que é uma ferramenta da OMS, que fez estudos e mostra que até 2040 o número de casos de melanoma no Brasil, ela estuda no mundo todo, mas esse é um dado do Brasil, vai aumentar em 72% e o número de óbitos vai aumentar em 80%. Que são números grandes, São números né? altíssimos, porque as pessoas não têm dado a atenção que precisam, porque as pessoas cada vez mais têm se preocupado com a estética, de manter o bronze em dia, de deixar aquela marquinha, de fazer a exposição solar e não estão se preocupando com o que mais tem que se preocupar,
que é a questão da saúde. Muita gente fala, eu preciso de vitamina D, eu D. preciso de vitamina D, mas não entende, né? Questão em O horário excesso. da vitamina D, não é Exatamente. verdade? A questão é a seguinte: o que causa o câncer de pele são os raios ultravioletas, que são divididos em A, B e C. O C é praticamente totalmente retido pela atmosfera. O que chega aqui na superfície da Terra é o VA e o VB, sendo que 98% é o VA. E aí, antigamente, a culpa de todo o potencial carcinogênico era dos raios UVB. Só que os raios UVB são os responsáveis pela vitamina D. Então, ele é bom. Aí foram estudando mais e descobriu que a principal causa de câncer são os raios UVA. Então, assim, eu não posso tomar sol de jeito nenhum? Pode, só que tem o horário de menor incidência dos raios que são os principais responsáveis pelo câncer. Então, ali, entre 10 horas e 16 horas, você não vai tomar sol. Nem que você estiver na praia. Não pode. Não pode, porque é onde está a maior incidência dos raios que são mais E carcinogênicos. geralmente é o horário que você você mais fica. Você tá Você lá, acorda você toma uma tarde, você já cervejinha. chega na praia 11 horas da manhã. É. E fica ali, tomando aquele sol. Protetor solar. Gente, protetor um assunto solar interessante. tem que ser aplicado e reaplicado. Aplicado. Tem paciente que passa de manhã e assim, ó. Uma economia. Gente, não se economiza no protetor solar. Economiza no Botox, mas não economiza no protetor solar, não. Olha aí, é verdade. Se não der pra fazer as duas coisas, prioriza a sua saúde. Nossa, mas custou R$90, doutor, um negocinho desse tamanho aqui. Entendeu? E passa com aquela economia. Não, então vamos tentar um mais barato para você poder aplicar. Não adianta você comprar o de 90, de R$100 tem que fazer a reaplicação. e passar pouquinho e não reaplicar. E as pessoas não lembram. Quando o problema não é financeiro, as pessoas não lembram. Passou ali de manhã e não reaplica. Vai estragar a minha maquiagem. Eu escuto isso demais. É verdade. Tô gastando demais, né? Base, é protetora, um pó, não é mesmo? Eu escuto isso demais. Então, assim, a gente tem que lançar estratégias para fazer a educação de proteção. Do paciente entender que ele precisa usar. Ô, doutor, até, assim, às vezes você falando em exposição solar, até dentro do carro mesmo. A gente vive numa dentro cidade do muito carro. quente, não é verdade? E muita gente não se atenta em passar nas mãos, nos olha braços, olha não essa é? luz aqui, Isso, é. Olha a luz aqui. Essa luz. Igual eu fico o dia inteiro com a luz do refletor sobre mim. A gente não observa, né? Paciente que é calvo não passa no couro cabeludo. É mesmo, nunca vi isso. Não passa. Aham. Não passa. E tem que se atentar a todos esses são detalhes. regiões também que são necessárias, né? Muito necessárias. Muito Eu necessárias. acho que eu vou marcar um programa com ela sobre a proteção solar. O uso do protetor solar. Se você conseguir trazer ela, eu vou te dar uma lembrancinha. Tá combinado? Eu então? venho. Olha. Aí, ó, já vem só pra me pirraçar, né? Só porque eu falei isso, né? Eu não Tá sou vendo? assim. Aham. Olha a carinha dela, Verônica. Eu já Vamos lá pra Luana com a gente? Vai A gente ter faz que um ser. programa de lá. Vamos fazer um podcast de Um lá. podcast de lá. Você sabia que direto eu atormentava a Bia pra ajuda com o paciente, né, Bia? Muito. Bia, me ajuda com tal coisa, me socorre. Aí depois eu descubro que é a Bia. É a Bia. Sabe, calcinha. Eu fiquei me achando, eu falei, gente, eu ligo pra ela, eu peço ajuda, eu atormento ela. Uma vez ela tava viajando, eu falei, olha, você me desculpa, mas eu vou pedir assim mesmo. Mas deu tudo certo, Deu não é? tudo certo. Aí, muito bem. Doutor, um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Maravilhosa, como sempre. É tão bom estar perto de gente com energia boa, não é? Não, e eu acho que ela gostou. Vai Eu voltar. adorei. Gostou? Me encontrei aqui. Então, ó, tá faltando integrante. Qualquer coisa você vem. Se não der certo na dermatologia, você vem apresentar programa. Eu venho, combinado. Um beijo, obrigada. Beijo, Beijo, Tchau, tchau. galera. Uma ótima sexta.